Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre capacitor. Então, a definição de capacitor. Capacitor são dois condutores com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Então é isso. Se eu tenho dois condutores com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, eu tenho um capacitor. Então imagina que eu tenho aqui um condutor, né, uma placazinha metálica, né? E tenho aqui uma outra placazinha metálica. E aí essa placa metálica, eu tenho uma das placas metálicas carregada positivamente e a outra placa metálica carregada negativamente, né? De tal maneira que linhas de campo magnético saem da placa positiva e entram na placa negativa. Então a isso nós chamamos de um capacitor. São duas placas condutoras, né? São dois condutores, né? Dois condutores, onde um tem carga positiva, outro carga negativa, mas essas cargas elas precisam ter mesmo valor absoluto, tem que ser a mesma carga, só que com sinais opostos. E aí eu vou ter aqui, lembrando que um condutor é uma equipotencial, então toda essa placa é uma equipotencial de potencial 1. E toda essa placa é uma equipotencial de potencial 2. De tal maneira aqui que, bom, a placa positiva, obviamente, tem uma potencial, né? Então aqui o potencial 1 nessa placa, ele é maior do que o potencial 2. Isso significa, né, o fato de a placa 1 ter um potencial maior do que a placa 2, né? Uma consequência disso é que existe uma diferença de potencial entre essas placas, né? Ou seja, existe uma tensão, né, entre as superfícies. Então, existe uma tensão elétrica, né, uma tensão entre as superfícies. E quem é essa tensão entre as superfícies? É o potencial maior da placa positiva menos o potencial menor da placa negativa. Então a gente tem essa definição aqui, né? Ok? Bom, é óbvio que se essa diferença, se essa carga aqui ela é pequena, né? Se a carga aqui é pequena, como elas têm o mesmo módulo, a diferença de potencial vai ficar cada vez maior, né? Então, quanto maior for essa carga aqui de uma placa, quer dizer que essa diferença de potencial entre as placas é maior. Então, isso aí, né, é uma conclusão óbvia. Então, obviamente, né, quanto maior a carga, maior é a tensão entre as
equipotenciais, né, entre os condutores. Em outras palavras, a carga numa das placas, né, a carga na placa positiva, no caso, ela é proporcional à diferença de potencial. E, por definição, a constante de proporcionalidade é chamada de capacitância. Então, obviamente, vai existir uma constante de proporcionalidade, e essa constante de proporcionalidade é chamada de capacitância do capacitor, né? Então, um capacitor são dois condutores carregados com uma mesma carga Qzão, sendo que um dos condutores está com carga positiva e o outro com carga negativa. E, consecutivamente, vai existir uma diferença de potencial, né? Porque cada condutor é uma equipotencial. E como onde tem as cargas positivas vai ter um potencial maior, onde tem as cargas negativas tem um potencial menor. Então tem uma diferença de potencial. E essa carga é proporcional à diferença de potencial, e a gente chama essa constante de proporcionalidade de capacitância. Então todo capacitor tem uma capacitância, e essa capacitância é a razão entre a carga e a voltagem e a diferença de potencial. Ok? A gente não falou muito sobre unidade, e eu vou falar um pouco agora sobre unidade de medida. Então vamos falar aqui sobre unidades de medida, né? Então, unidades de medida. Então, a gente tem o seguinte, no CGS, eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui assim, força, vou colocar distância, e eu vou colocar aqui carga. E aí eu vou colocar aqui CGS e SI. Então a força no CGS ela é dina. A força, um dina, corresponde a 10 a menos 5 newtons. Distância. A distância no CGS já fala, né? C de centímetro. E no SI é o MKS, no caso é metro. A carga no SI é o Coulomb, né? Só que a gente sabe que o que? 1 centímetro corresponde a 10 a menos 2 metros. A carga no SI é Coulomb. A carga no CGS ela é um ESU, que significa o Static Coulomb, né? É um SU, ESU, que corresponde a qual valor, né? Aqui em Coulomb, né? Ou seja, são X coulombs. Quanto é que vale esse X? Quanto é que vale esse númerozinho? Então, bom, eu poderia escrever a força no CGS. A força no CGS é o produto de duas cargas no CGS, né? Então é Q1, Q2 sobre R.
tudo no CGS. Então eu tenho que 1 dina vai ser o que? 1 ESU vezes 1 ESU. Fazer análise dimensional aqui, né? Então vai ficar unidade de força. Então vou colocar aqui força no CGS. Vou colocar assim só força, né? Aí eu digo que é no CGS. Fazendo análise dimensional. Aqui vai ficar carga vezes carga, carga ao quadrado. Sobre comprimento, né? Ok, né? De onde que veio isso? Só para lembrar, né? Essa análise dimensional vem dessa fórmula aqui. A força no CGS, né? Vou colocar assim. No CGS. A força é igual a Q1, Q2 sobre R quadrado. Não tem aquele 4πε0. 4πε0. 1 sobre 4πε0. Ok. Então daqui eu concluo que 1 dina vai ser o quê? 1 ESU aqui fica ao quadrado, né? Sobre 1 centímetro ao quadrado. 1 é igual a 1 sobre 1. Então aqui está certinho. Ok? Tudo bate aqui. Agora, como é que ficaria no SI? Bom, o primeiro problema é que no SI a fórmula é diferente. Não é só mudar as unidades, a fórmula muda, né? Então no SI agora é 1 sobre 4πε0 Q1, Q2. Está bem complicado, porque não muda só as unidades, muda a fórmula também. A constante fica diferente. Ok. Então a gente vai ter o seguinte. No SI, eu vou fazer esse mesmo caso aqui, né? Então vai ficar o quê? No lugar de 1 dina, eu vou pegar essa fórmula e vou converter. Ó. Então, vou fazer o mesmo caso dali. A força para de 1 dina é 10 a menos 5 newton. A gente viu que 1 ESU vezes 1 S, duas cargas de 1 ESU separadas, né? Então eu tenho duas cargas aqui, ó. Essa aqui é 1 ESU, essa aqui é 1 ESU, a distância é 1 centímetro. Eu tenho uma força. Se eu descrever essa força no SI, não tem que mudar nada, né? Eu posso, não vai mudar nada se eu mudar o sistema de unidades. Então tem que ter tudo a mesma coisa. Se eu passo por SI, o que eu vou ter agora? X coulombs, porque a gente não sabe qual é a carga de um ESU. X coulomb, porque a gente não sabe qual é a carga de um ESU. 10 a menos 2 metros. Tem que ser o mesmo caso dali. A gente só não sabe quanto equivale a carga no SI. Só que a gente sabe que a força vai dar 1 newton, né? A força, aqui digamos que é mais e menos. Vou botar mesma carga. Então vai ficar aqui, ó. Mais e mais mesmo. Então fica 1 newton aqui. 1 newton não, desculpa lá, era 1 dina. 1 dina. Isso significa
que aqui tem que ser 10 a menos 5 newton. Ou seja, eu fiz pegar esse mesmo problema e fiz uma conversão de unidades. Só que eu tenho que jogar na fórmula agora, no SI, onde aparece esse 1 sobre 4πy0. Percebe que não muda só essas unidades, aparece isso aqui também. Então tem que levar isso em consideração. Então vai ficar 1 sobre 4πy0, que eu vou reescrever isso aqui de outra maneira. Eu sei que eu sei o seguinte, que isso aqui eu posso escrever como 4π vezes 10 a menos 7, e que 10 a menos 7. Só que a gente sabe que 4π vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que μ0. É a permeabilidade do vácuo. A gente estudou isso em Física 3. E aí a gente tem o seguinte, isso daqui a gente sabe que é o inverso de C ao quadrado, né? Eu sei que 1 sobre μ0 ε0 é C ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado. Então isso aqui vai dar 10 a menos 7 vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ok? É isso, né? Então, boto 10 a menos 7 em cima, 10 a menos 7 embaixo e 4π vezes 10 a menos 7 no SI é o μ0. Então é isso aí. Então eu posso escrever que pegar essa fórmula aqui. Quem vai ser o F? 10 a menos 5, esse caso aqui, né? Newton. Aqui vai ficar, não vou colocar as unidades, tá tudo no SI, né? Aqui vai ficar 10 a menos 7 C ao quadrado, vezes o produto das cargas, que aí eu não sei quanto é que elas valem, né? Eu sei que é X, então vai ficar X ao quadrado, e embaixo R quadrado. R é 10 a menos 2 metros, então vai ficar 10 a menos 4. Então daqui eu posso concluir que x2 vou passar tudo para o outro lado, né? Então vai ficar, já tinha o 10 a menos 5, esse 10 a menos 4 passa para o outro lado, multiplicando lá, né? Então fica vezes 10 a menos 4. E embaixo 10 a menos 7c ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 10 a menos 9 sobre 10 a menos 7c ao quadrado. Então daqui eu concluo que x ao quadrado passa 10 a menos 9 para baixo, fica 1 sobre 10 a 9 vezes 10 a menos 7 vezes c ao quadrado. E aí aqui eu tenho 1 sobre 10 a menos 2 não, 10 ao quadrado c ao quadrado. Posso tirar a raiz, então x vai ser igual ao quê? 1 sobre 10c. Então a gente conclui que 1 é SU, que é a unidade no CGS. 1 é SU é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Opa, quadrado não, tirou a raiz já, né? É isso aqui. 10c, onde C é a velocidade da luz, né? Coulomb, né? Onde esse C aqui é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então a gente chega nessa formulazinha aqui.
Ok, vamos dar continuidade aqui a cálculo de unidade, né? Então, outra coisa que a gente tem é que a gente sabe que o que é trabalho? Vou colocar logo na análise dimensional. Trabalho é força vezes deslocamento. Força, né? Vezes deslocamento. Deslocamento é comprimento, unidade de comprimento. E pode também ser a carga vezes a diferença de potencial, né? Então é a carga vezes potencial, unidade de potencial. Ok. No CGS, a gente tem que a força é Dina. Deixa eu colocar aqui. Dina. E o comprimento é centímetro. Como resultado, a gente tem o seguinte: a carga é SU vezes stat volt. Essa é a unidade de potencial no CGS. A gente quer saber a relação com a unidade no SI. Então a gente sabe que a força é 10 a menos 5 newtons, né? Um Dina corresponde a 10 a menos 5 newton. A gente sabe que 1 centímetro corresponde a 10 a menos 2 metros. A gente sabe agora que 1 SU vale 1 sobre 10 vezes a velocidade da luz Coulomb. E agora eu tenho aqui X, vou usar Y porque eu já usei X ali, eu vou usar X de novo. Aproveitar a mesma variável, né? É só o nome. Aqui vale X volts. Quero saber quem é essa quantidade em volts. Certo? Então o que a gente vai ter é que 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a X sobre 10 vezes a velocidade da luz. Então daqui eu concluo que esse X é igual a 10, isso aqui dá 10 a menos 7, né? 10 a menos 7 vezes 10C, isso dá igual a 10 a menos 6 vezes a velocidade da luz. Então daqui a gente conclui que stat volt é igual a 10 a menos 6 vezes a velocidade da luz volts. Ok? Ok. Daqui, então, a gente pode tirar qual é a unidade da razão carga volt. É isso que eu queria, né? Descobrir. Né? Qual a unidade da razão carga volt? Ora, a gente sabe o seguinte, que no CGS, se eu tenho uma carga aqui, ó, que o potencial a uma distância R vai ser quem? O potencial, ele vai ser o quê? Ele vai ser Q sobre R, né? Se fosse no SI, ia ser 1 sobre 4πε0 Q sobre R, mas no CGS é simplesmente Q sobre R. Então daqui a gente conclui que se eu faço Q
sobre V, o que eu vou ter? Ó? Eu posso passar, né, simplesmente trocar a posição desses dois. Ó, né? Então, Q sobre V vai ser igual a R. Certo? Então, a unidade dessa razão, carga, tensão, é igual à unidade de comprimento. E que é a unidade de comprimento? No CGS, a unidade de comprimento é centímetro. Então, significa que a unidade de razão, carga, tensão é centímetro. E agora sim nós podemos voltar para o capacitor, né? Então, se a gente for olhar aqui o capacitor, qual é a unidade de capacitância? O capacitor, a capacitância, ela é Q sobre V. Então, vamos falar sobre unidade de capacitância. Unidade de capacitância. Então, a unidade de capacitância no SI, ela é Farad, que a gente representa simplesmente por um F. Só que o que isso seria no sistema, no CGS, né? Bom, eu sei que um Farad é igual a 1 Coulomb por 1 volt. 1 Coulomb, a gente não viu um Coulomb, a gente viu um SU. Mas é só passar isso aqui multiplicando para lá, ó. Aí vai dar 1 Coulomb. Ou seja, 1 Coulomb vai ser 1 vezes 10, ou seja, vai ser 10C SU. Então, 1 Coulomb é igual a 10C SU. E quem é 1 volt? Aí a gente vem para cá, ó. Agora é o contrário, né? Eu vou pegar esse que está multiplicando aqui e passar dividindo, ó. Aí vai ficar 1 volt é igual a 1 sobre 10 a menos 6C stat volt. Então, vai ficar aqui 1 sobre 10 a menos 6 C stat volt. Isso vai ser igual ao quê? Bom, essa razão aqui, carga, quem é a razão carga? É volt no CGS. Razão carga, tensão, né? No CGS é centímetro. Então, isso daqui é igual a centímetro. Então, a gente tem o seguinte, conserva o primeiro, multiplico pelo segundo invertido, vai ficar 10C vezes 10 a menos 6C centímetro. Então, quer dizer que 1 Farad corresponde a 10 a menos 5 C, né? Lembrando que C é a velocidade da luz. No vácuo, né? Centímetro. Desculpa, é C vezes C, né? C ao quadrado. C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a... Porque o que é C? 3 vezes 10 é oitava.
Então vai dar 9 vezes 10 é 16. Multiplicando por 10 menos 5, vai dar 9 vezes 10 a 9 vezes 10 a 11 centímetros. Ok? Então, isso ou seja, resumindo, posso dizer então que 1 farad corresponde a 9 vezes 10 a 11 centímetros. Essa é a conversão quando eu vou do SI para o CGS. Então, a unidade de capacitância no CGS é centímetro e a unidade de capacitância no SI é farad. E 1 farad é 9 vezes 10 a menos 11 centímetros. Ok. Em geral, os valores de capacitância são muito baixos. Ok? Em geral, os valores de capacitância são muito baixos. Portanto, devido a isso, né, por causa disso, por esse motivo, muito baixo. Ponto. Por esse motivo, costuma-se usar submúltiplos como micro, que é 10 a menos 6, e pico, que é 10 a menos 12, né? Então, esses são os mais comuns, né, de usar. Você pode usar nano, né, mas os mais comuns são esses aqui. Se usar ou microfarad, 10 a menos 6 farad, ou picofarad, 10 a menos 12 farad. Existe a capacitância de um único capacitor. Capacitância de um único condutor, digo, né? Capacitância de um único condutor. Então, isso aqui é o seguinte: considera-se que o outro condutor está no infinito. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma placa aqui condutora com uma certa carga. E aí, como é que eu interpreto isso aqui como um capacitor? A gente imagina isso aqui assim, ó, como se fosse essa placa aqui. E a outra placa a gente não vê porque ela está lá no infinito. Então é como se tivesse uma outra placa, né?
Mas a gente não enxerga essa outra placa, né? Porque ela estaria lá no infinito. Então vou até mudar aqui a cor dela, para deixar claro que essa placa aqui é virtual, né? Assim, não existe mesmo essa placa, né? A gente só ela está lá no infinito. Cadê a outra placa? Está lá no infinito, né? Então a gente considera que existe uma outra placa lá no infinito. Então essa que é a interpretação que a gente dá quando a gente quer um capacitor infinito, né? Por exemplo, a gente vai ver, né? Exemplo. Né? Nós veremos que no CGS, a capacitância, ela é o produto, né, dos raios um capacitor esférico, né? O CGS, C é igual a R1 R2 vezes R1 menos R2 para um capacitor esférico. Como é que seria esse capacitor esférico? Então, você tem uma placa aqui e a outra placa aqui. Tem duas placas concêntricas, né? E uma placa tem raio R2 e a outra placa tem raio R1. E aí a gente vai ter então que eu posso escrever a capacitância igual a R1, R2, como a gente vai ver, você faz a capacitância, o produto dos raios no CGS, né? Pela diferença dos raios. Então, eu posso dividir aqui pelo raio mais externo. Então a capacitância vai ficar R2, que é o raio mais interno, sobre 1 menos R2 sobre R1. Se eu faço agora uma ideia, se eu tenho se em vez disso aqui, se há apenas uma esfera condutora carregada, então aqui eu tenho uma carga Q, e aqui eu tenho uma carga menos Q, digamos. Se eu tiver só uma esfera carregada com uma carga Q, e eu considerar esse raio 2 aqui como um raio R, eu posso simplesmente dizer que a outra esfera está lá no infinito, né? Então a outra esfera está no infinito. Então, se a outra esfera está no infinito, esse R1 vai para o infinito. Então, eu tenho essa mesma expressão aqui, ó, só que com R1 indo para o infinito. Se o R1 tende ao infinito, isso aqui vai para zero.
E aí isso implica que a capacitância é simplesmente o raio da esfera, né? Então, quando eu tenho uma esfera condutora, a gente vai deduzir essa fórmula, tá? Só estou adiantando aqui. Quando a gente tem, então, uma esfera condutora, a capacitância da esfera condutora é o raio dessa esfera. Ou seja, quanto maior o raio da esfera, maior a capacitância dela. Ok? Vê que essa questão da capacitância, né, obviamente está relacionada com quanto ela pode armazenar de carga, né? Então, quanto maior a capacitância, mais carga ela armazena. Quanto maior o raio, mais carga ela pode armazenar, né? E aí, né, tem uma questão sempre que aparece em todo livro, tudo, né? Sempre essa questão bem famosa, questão até de vestibular, né? Que é o seguinte: qual a capacitância da Terra? E aí, obviamente, qual é a solução disso aqui? A capacitância da Terra é igual ao raio da Terra. Se a gente considerar a Terra como um condutor, a capacitância da Terra é o raio da Terra. O raio da Terra, ele é de quanto? O raio da Terra, ele é aproximadamente 6.378 quilômetros. Ok? Ou seja, 6,378, aí fica 10 a terceira, com 10 a terceira, 10 a sexta, né? Vezes 10 a sexta metros. Ok? E aí eu preciso, para que só que a capacitância no CGS é em centímetros. Então basta eu escrever esse metro em centímetros. Metro é igual a 10 a menos 2 centímetros. Então a capacitância vai ser 6,378 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 2 centímetros. Então no CGS, né, a capacitância vale 6,378 vezes 10 a quarta, né? Fica 10 elevado a 6 menos 2, que é igual a quarta centímetros. Então essa é a capacitância da Terra no CGS. Mas e se eu quiser no sistema internacional, em Farad? Aí eu tenho que vir aqui, ó, e usar isso daqui para fazer uma regra de 3, né? Então a gente tem que um farad equivale a 9 vezes 10 a menos 11 centímetros. Então significa que 6,378 vezes 10 a quarta centímetros, que é a capacitância da Terra, ela corresponde a quantos farads? Então a gente vai ter, multiplica aqui, né? Aí eu vou ter que o x nesse caso é 6,378 vezes 10 a quarta sobre 9 vezes 10 a 11. E aí essa divisão aqui dá aproximadamente 0,71. E 10 a quarta sobre 10 a 11 dá 10 a 4 menos 11, que é
quanto é que dá 4 menos 11? Né? Vai dar menos 11 menos 4. Então, vai dar 7, né? Porque 4 mais 7 é 11. É isso aí. Farad. Opa, agora que eu vi que eu fiz uma coisa errada aqui, né? 1 metro não é... que está totalmente errado. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então aqui é 10 ao quadrado, né? Então aqui não é 6 mais 2, que é 8. Ok, então aqui está errado. Estava só vendo se vocês estavam prestando atenção, né? Mas ninguém falou nada. Ok, então aqui na verdade é 11 menos 8, que é 3. Então, x é igual a... posso colocar aqui 710 vezes 10 a menos 2 vezes... na verdade, vezes 10 a menos 3, né? Eu vou 1, 2, 3 casas. Então, 3 casas eu boto vezes 10 a menos 3. Com 10 a menos 3 que já tem aqui, ele vai dar 710 vezes 10 a menos 6 farad. E 10 a menos 6 é micro. Então dá 710 microfarad. Então a capacitância da Terra, capacitância da Terra é de aproximadamente, né, 710 microfarad. A aula já ficou longa, eu vou parar aqui e a gente continua no próximo vídeo.